Olá, vamos começar a nossa reunião. Vou chamar aqui o nosso convidado, Sérgio. E aí? Tudo bem? Ai, nós aqui, hein? Tá tudo. Bom, então, para quem não me conhece ainda, eu sou Ieda Gonçalves, eu sou psicanalista, sou terapeuta quântica. Eu estudo física quântica já há 10 anos. Fiz cursos de cura quântica, ativista quântica e também fiz praticante da AFT, que a AFT é como se fosse uma acupuntura, só que é sem agulhas. E também fiz medicina germânica, que segundo o Dr. Hammer, que é o fundador da medicina germânica, nós temos o poder de nos curar. Conhecendo o nosso corpo, a gente consegue eliminar as doenças, ou pelo menos não deixá-las chegar até a gente. E o Sérgio vai falar um pouquinho de você, né, Sérgio? Quem é você? Ah, legal. Bom, acho que até para pessoas que não me conhecem, né? Como é engraçado, né? É difícil falar da gente hoje, né? Você, eu me coloco como artista plástico, né? Como pessoa, artista plástico, e tenho 50 anos de idade, né? Os meus dois filhos que estão aí nos assistindo, né? Sou avô também, né? Da Rafinha. Hoje já completou agora esse mês dia 10, 6 anos, né? E atualmente é isso. Hoje me declaro um artista plástico. É o que eu faço hoje no meu dia a dia. Ah, eu também sou vovó da Maná. Tenho duas filhas, as duas já são casadas e a Maná tem 2 aninhos. Aninhos bem. É. Então, o tema de hoje que a gente vai conversar, a gente vai ter um papo, é sobre quando, quando a gente não aceita o nosso conflito, né? Quando não aceitamos o conflito que estamos vivenciando. Como a gente pode resolver isso? E aí, eu trouxe aqui o Sérgio, que vai contar um pouquinho, né, Sérgio? O que que é que você por que é que você me procurou e o que que você pode compartilhar sobre o que você nossos encontros, né, de terapias. O que você pode compartilhar sobre isso? Legal, Ida. É uma coisa longa, né? Em termos de passado, né? Do que eu senti, do que eu passei, né? O que ficou assim é o transtorno da ansiedade, né? Foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar por um momento e interpretar o que que é isso, o que que é o transtorno da ansiedade, né? E aí eu fui observando, né, que eu tinha aquelas crises que eu sempre te falei, né? Você se vê num desespero muito grande, você entra num pânico mesmo, independente do ambiente que você esteja. Fica difícil para você desenvolver um trabalho, depende onde você está, com quem você está, né? E como eu falei para você, como eu descrevi, é como se fosse um choque de realidades. Só que é uma realidade que a gente sabe, né? Tá me apresentando como não verdade, né? Mas a sensação é essa. E aí te dá aquelas tremedeiras, né? Você soa, você fala de ar muito forte e a sensação de que você está no fundo do poço, né? E era horrível, porque normalmente são crises muito fortes. Você chega a perder força na perna, no braço, enfim. E, e foi por isso que eu procurei, porque conversando, né, com a Silvia, foi quem me indicou, né? E ela decidiu, eu fiquei meio reticente, assim, e foi legal. A gente teve um papo legal, aquela primeira entrevista que você fez comigo me deixou bastante seguro, né, mostrando que realmente você poderia me ajudar sim, que você tinha ferramentas que de fato poderiam me ajudar. E eu realmente acreditei,
preocupado e querendo a cura, e foi aí. A Silvia foi uma das primeiras clientes que eu atendi, né, Silvia? Gratidão. É, eu atendi a Silvia primeiramente como psicanalista mesmo, depois eu atendi ela, eu fiz o curso da AFT, eu fiz a AFT com ela, e foi muito bom, foi muito gratificante, porque ela realmente resolveu os problemas, né? Solucionou. A próxima live acho que eu vou fazer com ela, viu, Sérgio? Que ela que indicou você. E é muito bom saber que quando a gente pode ajudar, né? Com o nosso conhecimento, porque eu invisto mesmo em cursos, invisto até hoje justamente para isso, para que eu possa oferecer o meu melhor. E essa bate-papo de hoje é justamente para que a gente possa passar para maior número de pessoas que existe solução para aqueles conflitos, né? Que nós, seres humanos, temos conflitos. Todos nós temos, né? O que a gente precisa é saber lidar com eles. Como é que a gente pode lidar com isso? Não é difícil, você tem que querer, né, Sérgio? Você tem que querer. E é por isso que eu falei para o Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com você depois que me procurou, né? Para que a gente possa mesmo mostrar que existe a possibilidade da gente se curar. E aí, você quer contar mais um pouquinho como é que foi, as dicas que eu te dei? Pode falar, eu deixo você falar mais do que eu hoje. Eu sempre compartilhei isso, eu acho que até com os meus filhos, esposa, tudo, né? Sobre essa experiência que é muito forte. Quantas pessoas passam hoje por essa questão de depressão ou até mesmo tem ansiedade? E o que eu mais fico pensando é que como eu vivi isso e como isso foi para mim, eu imagino que para as pessoas sejam iguais. Então, eu sempre disse, poxa, se eu pudesse ajudar muitas pessoas, se eu pudesse falar para as pessoas as coisas que eu fui encontrando e que eu fui descobrindo, por que isso? Porque em muitos momentos da minha vida, eu achava que eu estava cansado, que eu tinha mudado minha opinião, que eu tinha mudado a minha maneira de pensar, de agir, né? E eu compartilhava isso que eu estou falando para minha esposa e ela falava: "Não, Serginho, você não é assim, né?" E eu achava que aquilo já estava fazendo parte de mim. Só depois que quando eu comecei a ir em busca da cura, o primeiro processo foi a questão da depressão, buscar a cura para isso, a medicação e assim por diante, é que você fala para as pessoas, não, você não é assim. Se você ficar muito tempo doente ou com esses sintomas, você já não sabe mais quem você é. Isso é fato. Talvez algumas pessoas que pudessem nos ouvir, né, que realmente falassem, meu Deus, isso é verdade. A mesma situação para o transtorno da ansiedade. Eu achava que eu havia me tornado um cara impaciente, difícil de lidar com pessoas. Eu passei a me afastar de pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental em você perceber que você realmente precisa de ajuda e que você desconhece totalmente as ferramentas, simples inclusive, como você me apresentou, que realmente fizeram uma grande diferença. Então, e isso é o mais importante. Hoje acho que é mais comum as pessoas aceitarem a terapia, buscarem um recurso, né? Que não seja você conversando com pessoas do lado que não podem te ajudar, não têm condições, né? Eu imagino que pessoas que tenham esse tipo de problema acabam tendo um certo problema de relacionamento, porque aquele que está do lado não tem a faculdade mental adequada para interpretar aquela situação. A pessoa tem que ter muita paciência, né? E graças a Deus a minha esposa tem bastante. E é exatamente, ela sempre acreditou que eu tenho, ela percebia
as inconstâncias, e, e isso é muito importante. Então, é, o tapping, que era uma coisa que para mim totalmente desconhecido, né? Parece, na primeira vez que você me falou, né? Esses toques pareciam assim muito simples, né? Para resolver um problema que, ao meu ver, seria muito complicado. E no entanto, você vê, um desses dias que eu estava pintando, inclusive esse quadro aqui, ó. Eu estava pintando, escutando música, pintando, e eu tive uma crise, né? De repente tive a crise. Você começa a se sentir mal, vem pensamentos muito fortes, assim. Eu acho que para quem não passou por isso, deve falar, meu, esse cara é louco, né? É horrível, aquilo vem tão forte, você não consegue seguir, porque a tua emoção, ela te embrulha de uma tal maneira, você se desconcentra e tudo que você quer é ficar parado num canto, protegido, quieto, né? E aí eu já, foi bem no início, eu já estava fazendo com você, eu lembrei, né, foi meio reticente, mas eu comecei a fazer o tapping. Eu fiquei tão desesperado, eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer e fiquei Deixa eu só fazendo. falar sobre esse. Deixa eu só falar. Esse tapping que o Sérgio está falando é a AFT. A AFT, que é uma técnica, né, que elimina crenças e memórias negativas, que é parecida com a acupuntura, só que é sem agulhas. Então, ele está falando que esses tappings que ele faz nos meridianos. Então, por exemplo, você está com uma crise de ansiedade, né, que ele está falando. Eu ensinei para ele, porque todas as técnicas eu ensino a todos os meus pacientes e falo para eles aplicarem. E o Sérgio está falando desses tappings que ele está usando, que ele usou, né, Sérgio? Pode continuar agora, só para E depois, se vocês quiserem saber mais sobre a FT, eu posso falar mais no final. Pode contar, Sérgio. é banal, acho que qualquer pessoa pensaria, poxa, eu vou ficar batendo aqui, e na ocasião, como eu estava me sentindo, eu percebi que eu estava muito, muito ansioso, né? E você fala, quanto mais pontual, melhor é, né? Então, eu analisei, parei, olhei o que eu estava realmente sentindo, se era alguma preocupação, alguma coisa assim, então eu fui agregando, né? Apesar de eu estar muito ansioso, preocupado, nervoso, né? Eu me amo, me Hum. respeito profundo e completamente, né? E aí eu fui fazendo o tapping, conforme você foi me orientando, e fui fazendo, eu fui repetindo. Eu confesso que quando eu comecei a fazer, nessa ocasião com problema, porque eu fiz outras vezes sem eu estar sentindo nada como foi no dia, né, intenso. Você acha que não vai resolver, você acha que não vai. E a coisa começou a melhorar, totalmente o oposto. Eu comecei a me acalmar e a respiração começou a voltar. Eu falava, meu Deus, aí foi onde que eu vi. Eu falei, meu, como é que pode? Né? É o que você falou, né? A gente toca os meridianos e isso vai desbloqueando, né? Então, Por que que funciona? Por que que os tappings funcionam? Quando a gente tem conflitos, né, as energias ficam estagnadas. Elas estagnam nesses pontos dos meridianos, né? E a gente faz os tappings. Então a gente começa na lateral da mão, falando uma frase negativa e uma frase positiva. Então a gente se concentra nesse problema que você está sentindo, no caso a ansiedade, né? E depois você vai fazendo os tappings em todos esses meridianos e vai se concentrando. Você vê que depois de umas 3, 4 rodadas que você fez, você vai sentindo mais leve, você vai percebendo que vai acalmando, né? Que deu muito certo, porque a EFT é uma emotional, em inglês, né? A sigla é Emotional Freedom Techniques, que em português é uma técnica que libera crenças e memórias negativas. A acupuntura já usa os meridianos, a acupuntura põe agulhas, né? E ela resolve o problema, só que ela não vai na causa do problema. Entendeu? O tapping, ele vai na causa do problema, porque você vai falando, você vai com a intenção de aliviar aquele conflito. E aí acontece
realmente, porque se nós somos tudo energia, né? A física quântica diz, nós somos tudo é energia. E essa energia, quando ela fica estagnada, ela causa doenças. Sim. Então você libera isso. Liberando, você fica bem e não fica doente, Não, é fantástico, né? fantástico. E E também tem outras dicas que eu dava também, né? Que você foi muito assim, disciplinado, né? Eu sempre falava para o Sérgio, Sérgio, faz isso, muda seus hábitos, né? Faz assim, tenta fazer um programa que você use várias dicas e conforme você vai usando, vai comentando comigo, que a gente vai se conversando e a gente vai chegar num resultado positivo. E aí eu dei as dicas para ele de Ho'oponopono, né? Respiração, aquela respiração quadrado. pausada, que a gente respira em 5, segura 5, solta em 5. E também a meditação, né? Que É, é a meditação, acredito ser a mais difícil, né? é, Mas tudo é um processo, né? Você pode falar um pouquinho da sua disciplina aí, como é que você fazia, como é que você fez? o Ho'oponopono foi bem interessante porque eu havia comentado com você, inclusive, que eu tinha feito no passado, né? Mas diferente de hoje, né? Eu sei lá, eu acho que eu não fiz com tanta consciência, né? Todo mundo conhece a oração completa, aquela coisa toda, né? E depois que você deu um peso bem legal e eu passei a realmente fazer e te faço mais de uma vez, inclusive, né? E inclusive mesmo pintando, eu ponho e tenho o hábito de ficar repetindo. Que legal. Eu achei legal daquele vídeo que você enviou, é porque ela explica o que é o Ho'oponopono. E eu percebo Aham. a importância, né? Quanto mais vezes você falar, não precisa estar totalmente em meditação. Lógico, se você quiser fazer, mas você pode estar fazendo outras coisas. Então, se tornou uma prática diária e muitas outras vezes. Às vezes eu vou levar minha esposa, se a gente vai de carro, a gente vai ouvindo e fazendo. E Ó, que legal. Tá vendo a dica? Que dica boa é essa, hein? Muito bom. eu parei de me preocupar em tentar bloquear os pensamentos, né? Eu fico trabalhando a respiração, buscando prestar atenção na respiração, e eu pus uma coisa na minha cabeça: se é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida e eu estou em busca de uma cura, eu tenho que mudar hábitos, é que nem alimentação, né? Você tem que mudar Uhum. a mente. Então, quer dizer, eu acredito que vai chegar um determinado momento que eu vou conseguir chegar nesse ponto, entendeu? O que é mais importante é eu não parar, eu fazer, né? Eu acho que isso daí é o mais importante. Então, assim, de qualquer forma, você observa mudanças, né? Você consegue Uhum. perceber. E uma outra coisa interessante que você disse foi que quando eu estava comentando com você, né, que você percebeu que existe ainda um déficit de serotonina, no caso, e eu falei, pô, eu faço exercício, eu me exausto, virou um prazer e não ir mais na academia. E alimentação, né? Porque quando eu descobri a importância da serotonina e o que eu passei, então eu realmente sou focado nessa questão da alimentação correta e tudo aquilo que pode ajudar a aumentar minha serotonina. E eu falando dessas duas coisas, e para mim foi fantástico o que você falou. Você falou, Sérgio, legal, você está cuidando, duas coisas importantes, mas o seu humor? Aí eu congelei naquele dia, né? O humor é muito importante. E a partir daí, eu realmente, eu me condicionei a buscar, eu tenho que encontrar maneiras e formas de eu rir. Então eu pesquiso, eu vejo, nem que seja por alguns minutos. E eu busco também, passado, algumas pessoas que estão vendo aqui sabem disso. Eu era mais brincalhão, né? Eu gostava de fazer brincadeiras. Eu estou retomando isso. E eu estou me sentindo bem melhor. Que bom, né? É de- Então, para quem não sabe, a serotonina é um hormônio que atua no humor. E aí, ela não atua só no humor também, ela atua no apetite,
ela atua também na sensibilidade, em várias funções do corpo, né? É muito importante a gente dar importância para essa serotonina, porque a falta dela é que pode causar a depressão. Tudo é um processo, né? Eu sempre falava isso para o Sérgio. Sérgio, tudo é um processo. Você tem que estar sempre alinhado, né? A intenção sempre. A Silvia está falando, estou muito feliz por você, Sérgio. Olha aqui. A Ana também Tá elogiou. vendo, Silvia? Você indicou a pessoa certa. Eu estou brincando, mas assim, é importante quando você tem uma afinidade, né? Quando você encontra uma pessoa que você tem afinidade e começa realmente a acreditar que é possível, mudando hábitos, colocando a intenção na sua melhora, na sua cura, fazendo com que você pratique exatamente aquilo que a gente conversa, porque é o que eu falava sempre para o Sérgio, Sérgio, eu sou uma ferramenta e eu faço você refletir. Aí cabe a você querer melhorar. Cabe só você, porque tudo está dentro da gente, não está externo. Né? Então, eu coloco as ferramentas necessárias e aí a pessoa que está realmente querendo se curar vai atrás, que foi o que o Sérgio fez. Ele usou as técnicas, ele fez e funcionou. Sim, E aí eu falei para ele, pô, com esse talento que você tem, né? Os quadros maravilhosos, você só tem daqui para frente a melhorar, sim. né? Porque agora você já sabe o que tem que fazer. Então, é só depende dele, só depende da gente para a gente estar melhor. Não é, Sérgio? Sim, é verdade. E é incrível, né? Não querendo falar muito do negativo, mas é incrível como a mente da gente, né? O que faz, seja a falta da serotonina, como a gente muda por completo, né? E como Muda. aplica uma série de pensamentos assim fortes, né? Com subsídios, assim, com coisas que parecem ser total verdade. Então, é incrível e você tem que trabalhar. Então, hoje eu vejo, essa é a minha necessidade. Hoje eu entendo, é a minha necessidade. Aquele que não precisa, ótimo, mas eu sou o tipo de pessoa que preciso, né, estar atento a isso, praticar isso, até que eu, por algum motivo, elimine totalmente, né? E é isso que é o nosso tema de hoje. Então, assim, o Sérgio, ele assumiu que ele tinha um conflito e ele quis resolver o conflito dele. Então, por isso a gente está compartilhando com vocês. Tudo é possível, desde que você se dedique a isso, Verdade. né? Sim, Problemas sempre vão existir, porém, a gente primeiro aceita que tem o problema e depois a gente vai atrás e resolve. Isso que é importante. E agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua arte, né? O seu trabalho. Fala um pouco de você, como você desenvolve. E é um artista nato, né? Já nasceu com isso, né, Sérgio? obrigado, obrigado, minha filha. Eu orgulho de vocês também. Bom, A minha filha também estava elogiando seus quadros. Ela falou assim: parabéns, seus quadros são lindos. obrigado, eu falei, ela é a Luana? A Luana. Eu agradeci ela, obrigado. Então, eu comecei na verdade, com 13 anos, né, a desenhar e aos 15 eu comecei a pintar, né, graças a uma amiga aí, de uma tia minha, que, que falou, nossa, ele tem uma noção muito grande, né, de luz e sombra e tudo mais. Eu nunca estudei, sempre tentei fazer cursos, eu ia, me inscrevia, ia na primeira aula, depois por alguma razão não dava para continuar, né. E depois, assim, eu guardei por um período aquela questão, poxa, será que eu não teria que me desenvolver sozinho, criar o meu próprio estilo e tudo mais? Mas, infelizmente, no passado, eu realmente não me dediquei o quanto eu deveria ter me dedicado, sempre voltado para a questão financeira e começava, parava, né? Sempre tinha alguém que falava, cara, não abandona não, você tem talento, você vai longe, né? E hoje
por tudo que eu passei, né, por todas as situações, né, tudo que vinha acontecendo no mercado de uma maneira, mais de repente eu vi que seria para mim a única saída, então eu decidi apostar. Incrível, eu comecei a pintar diferente, né? Por exemplo, a fisionomia humana, até então eu nunca tinha feito. O primeiro quadro que eu fiz foi de um rapaz, né, que a Ivone trabalhava com ele, chamado Rodolfo. Tem a foto, ele tá com uma camisa florida, né? Foi o primeiro. Eu tenho orgulho daquela tela porque eu acho que ela ficou muito, muito igual à foto. E aquilo foi muito gratificante para mim, né? Então aí eu venho desenvolvendo, por mais que pareça que ele pinta isso, pinta o leão, pinta outro, mas é isso, eu estou me descobrindo, né? Eu deixo a emoção, eu pinto o que eu tiver com a emoção, né? Querendo pintar aquilo, mas eu tenho uma coisa dentro de mim, né? Eu ainda vou criar o meu estilo, algo que realmente você veja. Eu busco um pouco uma certa perfeição, mas alguma coisa dentro de mim fala, não se preocupe com isso. Não com a perfeição, porque às vezes você faz que nem esse leão que está atrás de mim. É uma coisa que ela é imperfeita, né? Comparado a uma foto, é um abstrato. Mas ela tem uma beleza muito bacana, um estilo. Não foi criado por mim, eu tirei da internet. E é isso. Então, assim, eu vejo que eu tenho algo em relação a isso. É como se eu tô me devendo isso, sabe? E assim que eu, né, vou resolvendo todos esses assuntos, né, de cunho emocional, junto com isso vem mais forte essa questão da pintura mesmo. É isso. Quanto melhor você está, mais criativo você fica, né? Exatamente. Porque Mas, o dom você já tem, né? Você já tem o dom. E exatamente. esses conflitos eles aparecem, mas é para que às vezes é como você disse, a intuição, né? Só que essa intuição ela vem de uma forma que você precisa abstrata. E você tem que decifrar isso. Exatamente. Mas parabéns, você está muito. Qual que é o nome dessa que está aí do lado do leão? Na verdade, é a foto de uma modelo, né? Ela tá Ah, vestida de caráter, assim, africana, né? Ela é é tipo uma uma africana. É uma modelo que eu tirei da internet também. Eu achei muito bonito, né? Eu gosto do negro, né? Da cor da pele. Eu acho muito bonito. Eu fiz uma pintura também de um velho, né? E adorei pintar. Achei muito legal. É uma coisa que eu quero pintar mais vezes, né? Eu quero levar isso aqui. Uhum. E Legal, gente. Alguém tem alguma pergunta sobre as técnicas que eu passei para o Sérgio? Alguém quer fazer pergunta para o Sérgio sobre as pinturas dele? Vamos interagir aí. Eu agradeço a todos que entraram, participando aí dessa nosso bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o meu trabalho ou sobre o trabalho do Sérgio, aproveite que a gente tem um tempinho aí para trocar ideias. Ah, minha filha está agora perguntando tinha. onde você vende seus quadros. Olha aí, ó. Ó, você já instigou aí. Então, hoje, tudo que eu pinto, eu busco postar no Instagram e no Face, né? Fui até surpreendido, vendi telas, né, no Face e tudo mais, mas eu estou realmente me preparando para agora, o ano que vem. Eu quero ter um acervo legal de pinturas e eu vou sair como qualquer pintor enfrenta, né, a praça, um lugar bacana e quero expor meu trabalho. Fora isso, eu vou buscar parcerias, né, com alguns lugares, estabelecimentos aonde eu possa deixar lá. Vou buscar uma série voltou. Uma série de opções, vai abrindo a mente, né? Você fica aqui, eu estou fazendo e eu fico imaginando quais são os lugares onde eu poderia divulgar e aí eu vou correr atrás de todas as possibilidades que eu tiver. Exatamente, infinitas possibilidades, né? A Luana realmente gostou do seu trabalho, olha aí.
Você já arrumou um cliente, olha. Eu ia falar um pouco sobre mim, porque parece que entrou bastante gente aí que eu não conheço. Eu agradeço por ter entrado. Eu sou a Ieda Gonçalves, eu sou psicanalista e terapeuta quântica. E nós estamos aqui com um bate-papo com o Sérgio, que é artista plástico, falando do que ele, dos nossos encontros que nós tivemos semanalmente. E eu dei várias dicas para que ele pudesse ficar melhor. Ele também já deu um depoimento muito bacana. Obrigada, Sérgio, É, pela confiança, né, de ter me procurado e confiado no que eu falei para você. obrigado a você. E eu sou praticante da EFT, que é uma técnica que libera crenças e memórias negativas, né, através de taps nos meridianos, que é parecida com agulhas. Quer dizer, é parecida com a acupuntura, só que tem agulhas. Olha só. Chegando no final da live, já está ficando meio. Uma dica que eu também dei para o Sérgio e dou também para vocês, que lá no meu canal do YouTube tem poucas coisas, poucos vídeos, porém tem dicas lá, tem 5 dicas que aliviam a ansiedade. Né? O Sérgio também seguiu uma dessas dicas, que foi a técnica da respiração, né, Sérgio? Uma das dicas também é tomar chá, que também alivia a ansiedade. Só o fato de você sentar para tomar o chá, com a intenção de você relaxar, só essa atitude, você já está mandando para o seu cérebro a calma, né? O alívio da ansiedade. E também tem uma dica para você buscar na natureza, que a natureza realmente tem tudo, né? Inclusive as ervas, tem a terra, que a gente pode andar descalço, pegar na terra, cultivar uma planta. Tem o sol, que é vida, né? Vitamina D, tomar sol das 11 às 15 horas. Também é uma serotonina que você adquire, entendeu? E tem outras dicas que eu não lembro agora. Eu acho que a atividade física, né, que é super importante, não só para aliviar a ansiedade, mas para que você tenha um bem-estar melhor, né? Não é, Sérgio? O Sérgio sempre fez atividade física, né, Sérgio? Não, e você até tinha comentado comigo, e eu realmente passei a fazer isso. Eu vou na academia, eu faço os exercícios lá dentro da academia, inclusive o aeróbico lá dentro. Mas é diferente realmente, que nem você falou, mas e se você for ao ar livre? É diferente. Você vê coisas, você distrai, você observa, você. Tudo desliga. E a gente realmente, né? É fato mesmo, né? A gente vai levando uma vida que só vai condicionando você a se complicar cada vez mais, né? E a gente vai deixando de lado hábitos bons que desligam a gente um pouco da loucura, que tem uma muito corrida, muita coisa para resolver, e a pessoa não coloca essas atividades como, como é que fala, que nem você comer, né? Escovar os dentes. Essas atividades têm a mesma importância, né? A higiene, ela Exatamente. não coloca mesmo. Exatamente. Você cria novos hábitos, né? Então eu vou fazer atividade física não porque eu preciso emagrecer, por exemplo, que a maioria pensa nisso. Eu vou fazer atividade física porque faz parte do meu dia a dia, é um hábito que eu estou adquirindo, porque eu quero estar bem, porque é bom para a mente, é bom para o corpo, é bom para tudo, né? Você tem você fica mais dinâmico, mais criativo, né? Atividade física é maravilhoso para várias coisas, né? Tudo assim. O que é mais importante na atividade física é você buscar. Eu estava conversando com uma cliente essa semana, buscar aquilo que te satisfaz, não é porque você tem que fazer atividade física, você vai fazer uma atividade física que você não goste. Faça uma atividade física que você goste, que seja agradável, para que aquilo também faça efeito.
né? Eu comento muito também com as minhas filhas sobre um livro que eu li do Deepak Chopra, que é Você tem fome de quê? O que ele ensina? Ele ensina que você tem que estar consciente naquilo que você quer, né? Você colocar a sua intenção naquilo que você está fazendo. Não é só vou deixar de comer para emagrecer, mas você está lá ruminando porque não pode comer. Não vai resolver o problema, né? Então você tem que estar consciente, você tem que ser uma coisa agradável, tem que ser bom, tem que ser gostoso. Por isso que funciona, né? Porque você, como você falou, quando eu falei da serotonina, como é que está o seu humor? Aí você se tocou, quer dizer, é uma dica que você passava despercebido. Não E tem, aí você falou, não, eu preciso realmente buscar ter bom humor. E aí eu vou me curar com isso. E funcionou. tem jeito. Acho que a gente Né? tem um orientador. Não tem jeito. É? A gente precisa de um orientador, não tem jeito. Não, é difícil a gente se descobrir as coisas. A gente precisa de ouvir de alguém, né? Realmente falando, é assim, é assado, muda, busca um estilo de vida diferente, faz isso, pratica aquilo. Olha, faz isso daqui, age dessa maneira. Uhum. É, porque às vezes a gente acha que, não, eu sei o que eu tenho, né? Ah, eu resolvo isso depois, não é assim? Ah, depois eu vejo. Ah, deixa isso pra lá. E aquilo como diz o Murilo Gun, é uma mochila pesada que você carrega nas costas. E às vezes, só de fato de você pôr para fora, você consegue uma dica, você consegue resolver. Obrigada, Sérgio, mas muito obrigada pelas suas dicas aí, que muita gente não acredita em terapia e olha só, você está me enchendo a bola. Eu só queria dar umas dicas, olha só, eu peguei eu pesquisei um pouco mais sobre serotonina, que existe maneiras de você adquirir a serotonina, não só fazendo atividade física, mas também a meditação consciente ajuda muito. A yoga também ajuda bastante. O sol, como eu já falei, a ômega 3, É, afeto. Olha que interessante, né? A gente, eu fui voluntária no começo da pandemia e muita gente sentia muita falta de afeto, muita falta de contatos, né? Porque tinha que ficar isolado. Então, o que criou isso? Criou medo, né? E por isso que eu fiz esses vídeos. O meu vídeo no YouTube é Terapeuta Quântica Ieda Gonçalves, para que vocês possam pesquisar. Eu passei essas dicas e realmente as pessoas que fizeram resolver o problema. Por quê? Porque saiu do medo, porque começou a carregar a serotonina e aí o humor voltou e o medo foi embora. Então, olha só, são dicas muito simples, muitas coisas simples que a gente consegue resolver. Que é como o Sérgio falou, às vezes você precisa ouvir a pessoa falar, porque você está num ciclo vicioso, você não consegue ver. E uma dica simples acaba você solucionando. e um erro que a gente comete, que muitas pessoas vão em busca de muitos seguidores, de pessoas muito conhecidas, né? E você vê, nessa questão da pandemia, como você tinha comentado, você abriu, começou a fazer os vídeos, a olhar para isso, né? Então você é recente, né, no sentido de divulgação, mas tem uma baita bagagem aí que pode ajudar muitas pessoas. Então as pessoas têm que dar esse valor, né? Esse mérito, né? Não é porque você começou agora por conta de uma pandemia, mas você mostra e demonstra, né, o que você conhece e o quanto você pode ajudar, né? Assim como você está me ajudando. Isso é muito importante, né? É Eu vi isso mesmo. vídeos, né? A gente vê todas as práticas e é aquela velha história, é realmente uma questão de fazer. Eu fiz porque é desesperador, né? Você quer sair da situação. Uhum. Então é isso, gente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, alguém mais quer perguntar,
Então, todo mundo quietinho. Agradeço a todos mais uma vez por estar aqui participando, aprendendo com a gente, porque a gente está sempre aprendendo um com o outro. E é importantíssimo a gente compartilhar o que a gente sabe, importantíssimo o que o Sérgio está fazendo. E existe alguma ligação, deixa eu ver, entre terapia quântica e a física quântica? Sim, totalmente. Eu estudo física quântica há 10 anos e a terapia quântica é exatamente isso. Henrique, É, o meu genro. seu genro? Então, o que que eu mostro na terapia quântica? Eu mostro uma nova visão de mundo, que nós somos energia, entendeu? Nós somos pura energia e que essa energia é possível, se ela estiver estagnada, dissipar para que você se sinta bem. Isso é uma das dicas que eu falo na minha como terapeuta quântica. E também eu vou, dependendo com que o contexto do que você vai me trazendo, sempre vem algo diferente do tradicional, porque a física quântica é isso, é infinitas possibilidades. Então, é de acordo com cada contexto, de acordo com cada conflito, que eu vou decifrando e mostrando que há como sair daquele conflito, há como você ver um novo horizonte. É assim que funciona, Henrique. A minha primeira consulta é gratuita, justamente para que ver se você gosta, né? Se você entende, se a gente tem afinidade. E aí, se gostou, legal. Se não gostou, tá legal do mesmo jeito, porque não tem nada errado. Tá tudo certo. Não, além de tudo que você faz, o material que você me passa, meu, eu vejo tudo, eu assisto tudo, eu vejo várias vezes. Ah, eu passo bastante coisa, né, Sérgio? Obrigado mesmo. Ah, ajuda sempre, né? Sempre ajuda, né? Tudo que eu puder passar de vídeos que eu tenho, né? Eu tenho muitos mestres na física quântica, né? Isso. E eu comecei com o Hélio Couto, depois o Amit Goswami me deu o ativismo quântico, é maravilhoso, gosto muito. E às vezes eu passo para o Sérgio alguns webinários do Amit, né, Sérgio? Sim. Gosto demais. Tem a Sunita Patani, que também a AFT é uma cura quântica, né? Porque mexe com energia. Ah, obrigada. Eu não sei o nome dela, você conhece? Minha filha, Mi Jordan. É sua filha, obrigada. E que mais? A cura quântica, eu falei, a Amit Goswami, eu também fiz uma imersão com Horácio Frazão, eu não sei se vocês conhecem Horácio Frazão, e também ele é da física quântica, né? E ele dá várias dicas maravilhosas. Quando tenho, eu passei para o Sérgio uma dica uma live que ele fez sobre o Ho Oponopono, falando que nós somos a causa, né, Sérgio? Nossa, Também eu aprendo também cada dia com cada um deles, porque são várias, é muita coisa, é muita informação. A gente não pega tudo, mas o pouco que a gente pega ajuda. E isso tudo é quântico, por isso que eu sou uma terapeuta quântica, porque realmente é fácil de lidar quando você tem esses conhecimentos. meu, e o TAP, Alguém mais? Pode falar, Sérgio. o tapping, eu fiquei impressionado com o tapping. Inclusive aquele vídeo que você me passou, você citou o nome dela agora, eu não vou me recordar, você falou dela agora. Aquele vídeo que você me passou. Meu, Sunita Patani. quando eu comecei a ouvir o que ela explica, né, tudo isso que você está explicando, eu fiquei impressionado. Eu compartilhei, não sei se eles conseguiram, porque ele fica por um período e sai, né? Ele já não está mais no ar, né? Então, Ele só fica, ele dá um período, por exemplo, se ele faz na quarta, fica até domingo e depois eles tiram. eu fiquei impressionado com as dicas, todos os problemas que todo mundo vive. Ali não tem exatamente aquilo. É para todo mundo aquilo. A Sunita Patani, ela é a minha mestra da FT e ela é especialista em traumas.
E ela mora em Londres, né? Então, e a gente só se fala por webinário. E aí, quando tem, de vez em quando, eu compartilho com o Sérgio e ele curte. É isso que é gostoso. Gente, a gente está encerrando, então, porque acho que é seu filho que está falando. Meu pai me ensinou, é você, tá? Que legal. É isso mesmo. E eu peço para todos que eu ensino passar para frente mesmo, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos no planeta Terra para nos ajudarmos, para a gente ser feliz. E Não. é isso que é a chave da mecânica quântica, da física quântica. A chave é viver bem, viver de bem com a vida, com abundância, porque tudo isso está dentro da gente. É só a gente manifestar. Depois ficamos horas falando sobre esses assuntos. Olha que legal. Parabéns, Obrigado. Sérgio. Ah, minha filha. Ah, essa filha é maravilhosa. Eu te amo, Lu. Obrigada, gente. Eu também gostei muito. Gostei muito que vocês participaram. Gostei muito que o Sérgio Obrigado. falou. Obrigado, Ieda. Muito obrigado Eu aí. que agradeço, agradeço de coração. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, entra no meu Instagram, no meu WhatsApp, pode me mandar mensagem. Obrigada, muito obrigada, gente. Eu vou encerrar então. Sérgio, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Já falei demais. Não, foi ótimo, eu gostei bastante. Tchau. Tchau, tchau, eu vou encerrar, viu? Tchau, Obrigado. obrigada, muito Pode obrigada por todos.